Oi, gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Como é que vai a família? Como é que tá o coraçãozinho? Como estão as coisas? Realmente quero saber de tudo, viu? Quero saber de tudo que tá acontecendo. Primeiramente, eu quero pedir mil desculpas, porque na verdade essa aula vai ser meio que um podcast, porque eu não tô podendo gravar ela agora, no caso, me filmar por alguns probleminhas. Então, eu realmente peço desculpas por isso. Mas eu espero muito que vocês gostem dessa aula, porque eu gosto muito desse tema. Gosto muito de falar sobre existencialismo e de estudar sobre existencialismo. Eu acho que é uma corrente filosófica muito interessante, sabe? Quando a gente começa a ter aquelas crises existenciais de pensar, qual o sentido da vida? Por que eu existo? Né? O que é que eu tenho que fazer? Qual o meu dever na Terra? Sabe? E a gente começa a pensar sobre isso, e tem pessoas na filosofia que também pensaram a mesma coisa, sabe? Ficaram nesse mesmo castelo. É bem interessante a gente ver o que eles pensaram também, porque eles vão formular algumas respostas para alguns questionamentos da gente. Mas, ao mesmo tempo, eles também vão causar mais dúvidas. E filosofia é isso, né? Não necessariamente ela vai estar ali para responder alguma coisa. Às vezes ela está ali só para fazer com que você saia com ainda mais perguntas, mas com a mente bem mais aberta, é isso que importa. Então, vamos começar. Vamos começar a falar sobre existencialismo. E nada mais justo do que eu explicar para vocês o que danado é esse existencialismo. Então, beleza. O existencialismo é uma corrente filosófica. Ela surge no século XIX, mas ela não ganha esse nome existencialismo logo de cara, né? Ela não se chama existencialismo logo de primeira. Então, esse nome, ele só chega no século XX, com Jean-Paul Sartre, que é um filósofo que a gente vai estudar já já. Então, essa corrente, ela não vai ter mais os mesmos questionamentos da filosofia clássica, por exemplo, como Aristóteles, Platão, Sócrates. Também não tem os mesmos questionamentos daquela filosofia pré-socrática, que no caso é sobre a cosmologia, né, o arquê, enfim, não é isso. Também não vai ser uma filosofia política como Maquiavel, como Thomas Hobbes, como Rousseau, que vão falar sobre o surgimento da sociedade civil, sobre o estado de natureza, enfim, não. A gente não está falando sobre isso. Aqui a gente vai falar sobre os sentimentos. Aqui a gente vai falar sobre o que o ser humano sente, o porquê ele existe, o que é que ele está fazendo, o que é a essência, o que é a existência, e esses vão ser os nossos questionamentos. Então, acho que é por isso que eu até gosto bastante disso. E, por último, agora uma informaçãozinha assim, é que essa corrente ela influenciou bastante a psicologia. Então, é bem interessante a gente ter isso em mente também, né? Que o existencialismo está bastante atrelado à psicologia. Tanto é que existe até uma corrente assim, na psicologia, não sei tão bem falar sobre, mas é a parte de fenomenologia. Existencialismo e fenomenologia é algo assim. Fenomenologia existencialista, se eu não me engano. Quem souber melhorzinho pode me corrigir. Mas é justamente isso, essa abordagem mais existencialista, mais fenomenológica. Então, né, bem atrelado. Mas antes de tudo, eu queria muito perguntar uma coisa a vocês. Para vocês, assim, quando vocês pensam na palavra liberdade, essa palavra remete felicidade a vocês? Tipo, quando vocês pensam em liberdade, o sentimento que essa palavra traz é um sentimento feliz ou triste? Porque, por exemplo, se eu falar guerra, guerra vocês vão associar uma coisa triste. Guerra nunca é uma coisa boa, né? Sempre tem muita destruição, sempre tem muita morte, são coisas ruins que acontecem, né, durante a guerra e no pós-guerra, no pré-guerra também. Então, a todo momento, tudo que envolve guerra é uma coisa ruim. Mas quando eu falo liberdade, essa palavra para vocês remete um sentimento bom, uma coisa boa, né, uma coisa positiva ou não? Ou remete uma coisa negativa, uma coisa triste? Eu quero muito saber disso porque a gente vai falar bastante sobre liberdade. Então, é interessante que vocês pensem o que essa palavra traz para vocês, qual o sentimento que ela traz, qual o significado que ela tem para vocês, para a gente começar a questionar bastante, né? O que é a liberdade, se ela é uma coisa boa, se ela é uma coisa ruim, se ela nos traz sentimentos bons ou ruins, enfim. Então, quero muito que vocês pensem um pouquinho nisso agora. Se vocês puderem, vocês podem comentar aqui, né? Colocar nos comentários o que vocês acham que é liberdade para vocês, que eu vou gostar muito de saber. Mas vamos começar. Primeiramente, a gente vai falar sobre Soren Kierkegaard.
Ele tem um existencialismo cristão. Isso é uma coisa bem interessante, porque, na verdade, depois dele, a gente vai falar sobre um cara que ele tem um existencialismo ateu. Então, assim, é bem interessante a gente pensar nesse existencialismo cristão. E, inclusive, ele vai influenciar muito esse existencialismo ateu. Isso é bem interessante, sabe? Mas vamos lá. Ele é dinamarquês, né? Ele nasce na Dinamarca. E ele é taurino. Eu queria muito trazer essa informação para vocês. É bem besta. Ele morreu bem jovem, né? Vocês podem ver que ele nasceu em 1813 e morreu em 1855. Então, ele morreu bem jovem mesmo. E assim, ele é considerado o pai do existencialismo. Lembrem-se que nesse momento ainda não se chamava existencialismo, mas ele é considerado o pai porque foi ele que começou a ter esses castelos, sabe? Existencialistas, pensando, e aí, o que faço no mundo? Essas coisas assim. E uma coisa bem interessante, né, que inclusive é isso que influencia bastante o próximo filósofo que a gente vai falar, é sobre angústia e desespero. Então, assim, vamos lá. A liberdade para ele não resulta numa felicidade, mas resulta na angústia e no desespero. Mas, Nicole Maria, o que danado seria essa angústia e esse desespero? Vamos lá. Angústia. Primeiro, eu quero que vocês pensem uma coisa que vocês querem muito. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, vocês querem muito entrar na universidade. Se vocês não quisessem entrar na universidade, vocês não estariam assistindo essa aula, por exemplo. Vocês estão assistindo ela porque provavelmente vocês querem entrar na universidade, no curso que vocês querem, e viver a vida acadêmica, e ser bem-sucedido e tudo isso. Só que vamos supor que vocês gostem muito de dois cursos diferentes. Vamos supor, pronto, eu mesma, eu gostava muito de matemática e gosto muito, né? Filosofia, sociologia, eu gosto muito de humanas. Então eu ficava muito em dúvida se eu ia para matemática ou se eu ia para a área das humanas. E isso me fazia ter uma angústia muito grande. Eu me sentia muito ansiosa, muito apreensiva, com medo de fazer essa escolha. Porque eu não sabia se eu estaria fazendo a escolha certa, sabe? Eu tinha medo de não fazer a escolha certa. Então, essa angústia é o que faz a gente pensar nas consequências das nossas escolhas. Então, para que eu escolhesse alguma coisa, eu precisei pensar muito sobre elas, ponderar muito qual seria melhor para mim, qual seria melhor financeiramente, qual seria que me faria mais feliz, e tudo isso precisou colocar na balança, sabe? E a angústia é esse sentimento. É o que é antes da escolha, é o seu pensamento, entende? É quando você está pensando, você está angustiado. E o desespero é o momento depois da escolha, é o momento após a sua escolha. Então, se antes você estava angustiado, com medo de fazer uma escolha, o desespero é o sentimento que surge depois da escolha já feita. Então, é aquele momento que você pensa: será que eu fiz a escolha certa? Então, por exemplo, eu escolhi para a área das humanas. Eu escolhi fazer história. Não sei se vocês sabem, mas eu faço história, né, na rural. Então, assim, eu fiz essa escolha. Só que ao mesmo tempo que eu fiz essa escolha, eu comecei a pensar: poxa, mas será que se eu tivesse matemática seria melhor? Será que se eu tivesse feito filosofia ou sociologia seria melhor? Então, a partir do momento que você faz essa escolha, você vai começar a pensar em outras possibilidades, em como seria o seu caminho se você tivesse escolhido outra coisa, entende? Então, é esse momento do desespero. É quando você fica com medo de ter feito a escolha errada, de ter feito a decisão errada. E, né? Angústia e desespero é basicamente isso. Angústia é o que você sente antes. É aquele momento que você tá assim: meu Deus, eu preciso escolher alguma coisa, mas eu não sei o que. E o desespero é o depois. É assim: eu acabei de escolher isso. Mas será que se eu tivesse escolhido outra coisa seria melhor? Será que eu seria mais realizada? Será que eu teria mais retorno financeiro? Será que meus alunos, né, no caso, no meu caso, né, será que os meus alunos gostariam mais de mim dando aula de humanas ou dando aula de exatas? Então, tudo isso é esse desespero, faz parte desse desespero. Agora falando sobre Jean-Paul Sartre. Sei que eu passei rápido, mas é porque eu preciso ser rápida, porque temos muitas informações. Mas vamos lá. Ele já tem o existencialismo ateu. Ele é um cara que nasceu em Paris, né? Ele é canceriano e ele é o principal representante do existencialismo. É ele que impulsiona o nome do existencialismo. Ele é um militante de esquerda e ele tem um relacionamento aberto, eu botei entre aspas, mas é porque eu sem querer apaguei, mas ele tem um relacionamento aberto com Simone de Beauvoir,
que é outra existencialista que a gente vai falar logo após, e ele fundou a revista Socialismo e Liberdade. Então, né, dei essa breve introduçãozinha sobre ele. Inclusive, queria fazer um comentário. Ele se achava muito feio. E isso fez com que ele começasse a estudar bastante, né? E para que ele entendesse que, na verdade, a fisionomia dele, para que ele não fizesse com que a fisionomia dele influenciasse, né, na filosofia dele, sabe? Eu achei bem interessante isso. Era um comentário que eu queria trazer para vocês, bem aleatório. Mas é como se ele tipo, se sentisse muito feio e ele quisesse estudar bastante sobre isso, desconstruir bastante isso, para que ele não, sei lá, influenciasse esse pensamento, né? Tipo, eu sou feio perante a sociedade, eu vou influenciar vou pautar minha filosofia nisso, sabe? Nesse sentimento meio de, tipo, exclusão mesmo. Ele quis fazer o contrário, ele não quis fazer isso. Eu acho isso bem interessante. Queria trazer para vocês, eu gosto dessas fofocas. Mas vamos lá. Essa frase dele é uma das mais famosas. Não sei se vocês já ouviram, mas provavelmente sim. Se vocês gostam de filosofia, talvez vocês já escutaram ela antes, já leram ela antes. Que é essa daqui. A existência precede a essência. Primeiro, isso aqui já caiu em vestibular. E é uma inversão. É uma inversão de uma frase, assim, do pensamento clássico, na verdade. O pensamento clássico era basicamente assim: a essência precede a existência. Beleza, Nicole, já entendi essas duas frases, já escutei, mas eu não estou entendendo nada ainda. Então eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Primeiramente, a essência precede a existência. Para os filósofos clássicos, eles acreditavam que a gente tinha uma essência comum para todas as pessoas. Então, assim, todo mundo nascia com a mesma essência. Aristóteles ele falava que o homem é um animal racional. E a essência é justamente essa, ser um animal racional. É uma coisa que é comum a todas as pessoas. Então, essa era a essência do homem, ser um animal racional. E depois ele criava, né? Depois ele existia. Antes dele nascer, antes dele existir, já existe uma essência, sabe? Então, por exemplo, a essência é essa que é comum a todo mundo e ela todo mundo tem, e, enfim, não muda para ninguém. Então você tem essa essência antes mesmo de você existir, antes mesmo de você nascer. Sartre, ele inverte esse pensamento. Ele fala que a existência precede a essência, porque primeiro você existe para depois você criar a sua essência. Então agora eu vou explicar um pouquinho o que seria a existência e o que seria a essência. Então vamos lá. Existência é basicamente o ato de existir. Quando você nasce, você passa a existir. Então, né, a existência é esse momento. E a essência é o que você constrói. Então, por exemplo, a essência ela é construída através das suas escolhas. Então, você vai escolhendo, por exemplo, pronto, eu mesma, eu escolhi ir para a área das humanas. Então, consequentemente, essa escolha faz parte da minha essência. Se eu tivesse escolhido ir para a área das exatas, provavelmente minha essência seria outra. Então, você vai construindo a sua essência diante das coisas que você escolhe, entende? Vamos lá. Essa frase aqui, ela se relaciona muito com isso. Vocês vão entender agora. Quando se fala, o homem está condenado a ser livre. Essa frase ela é meio paradoxal, né? Porque condenado, né? Condenação e liberdade parecem ser coisas muito opostas, mas na verdade são coisas que estão muito próximas assim para Sartre. Porque ele fala que essa condenação a ser livre, a liberdade daqui, seria escolher. Então, o homem está condenado a escolher. A todo momento, o homem, né, no caso, o ser humano, ele vai estar escolhendo entre uma coisa e outra. Eu escolhi entre exatas e humanas. Escolhi o que eu vou vestir hoje, escolhi o que eu vou comer hoje, escolhi a aula que eu, né, no caso, escolhi como seria o template desse slide, escolhi como seria, de que horário eu gravaria essa aula, escolhi que essa aula deveria ser só por áudio e não por vídeo também, porque eu tive alguns problemas, enfim. Mas que eu, por exemplo, poderia gravar por vídeo, mas não sairia tão bom, entende? Então, a todo momento você é condenado a escolher alguma coisa. Só que tem uma partezinha a mais nessa frase, que seria: você é condenado a ser livre
mas ao mesmo tempo você é condenado a lidar com as consequências das suas escolhas. Então, assim, você escolhe algo, mas você também precisa lidar com as consequências das suas escolhas. Então, eu escolhi para a área das humanas e estou lidando com as consequências de ter escolhido ir para a área das humanas. Eu escolhi usar a roupa que eu estou hoje. E eu estou lidando com as consequências de ter escolhido isso. Então, tudo que você escolhe, você, ao mesmo passo que você é condenado a escolher, você também é condenado a lidar com as consequências das suas escolhas. Vamos supor, você está num relacionamento e você é traído. Ou então você escolhe trair. Então, assim, se você é traído, você é condenado a ser livre. Então, você vai escolher se você continua no relacionamento sabendo que você foi traído ou você sai desse relacionamento. Isso é uma escolha sua. E às vezes a gente pensa, mas tem esse fator que me faz ficar com essa pessoa. Mas tem esse outro fator que me faz ficar com essa pessoa. Mas ainda assim, você é condenado a ser livre. Você é condenado a escolher. Você tem essa liberdade de escolha. Por mais que isso implique em diversos problemas, você pode escolher aquela opção. Por exemplo, você pode roubar um banco. Você pode. Você pode fazer isso. Se você tiver, sei lá, uma arma, se você tiver, né, coragem, você pode roubar um banco. Mas você não deve, mas você pode fazer isso. Você, né, no caso, a gente tem leis que vai fazer com que você seja. Como é a palavra, meu Deus? Vai fazer com que você sofra as consequências daquilo. Você vai ser preso, provavelmente, entende? Então você está sofrendo com as consequências da sua escolha. Mas você pode escolher roubar um banco. Então aqui a gente está falando sobre uma liberdade quase que incondicional. Você pode escolher fazer tudo, mas você tem que lidar com todas as consequências das suas escolhas. Seja você escolher trair, seja você escolher ficar com a pessoa que lhe trai, seja você escolher roubar um banco, seja você escolher matar uma pessoa, seja você escolher não estudar, seja você escolher não trabalhar, não passar a vida sem comer, enfim, tudo isso são escolhas, mas você é condenado a lidar também com a consequência, né? Com as consequências dessas suas escolhas. Então, é isso. E agora vamos falar de alguns tópicos, né? Sartre ele também vai falar sobre angústia e desespero, mas ele vai acrescentar mais coisas. Ele vai falar sobre angústia, desespero, desamparo e má fé. Sei que parece muita coisa, mas é bem facinho de entender. Tudo meio que parte da mesma premissa. Então, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Primeiro ponto: angústia. Então, é a mesma angústia de saber que você tem várias escolhas, né? Então, eu tenho várias escolhas e não sei o que escolher. O desespero também é o medo de não ter feito a escolha certa. O desamparo é você saber que só você pode escolher. Só você. É uma escolha apenas sua. Ninguém mais vai poder escolher por você. É uma coisa sua e acabou. E a má fé é justamente o sentimento que resulta do desamparo. Porque você não pode culpar outra pessoa pelo que você escolheu, sabe? Se você culpar outra pessoa, isso é má fé. Então, você deixar que uma pessoa escolha o seu futuro por você é má fé. Porque você vai poder culpar ela, dizer que a culpa é dela de você ter feito isso, sabe? Vamos supor que sua mãe. Pronto, vamos supor que minha família inteira queria que eu fosse para a área das exatas e eu não fui. Não, vamos supor que eu fui, né? Minha família inteira queria que eu fosse para a área das exatas e eu fui. Só que eu não me identifiquei. Então, eu posso ir lá e apontar a mão na cara de todo mundo e falar: foi você que me escolheu fazer isso e eu não tô realizada, não gostei, tô triste, quero desistir da faculdade, é tudo culpa de vocês. Só que para Sartre, não. Porque você poderia ter sido contra toda a sua família e ter escolhido ir para das humanas, no caso eu. Então, inclusive, isso foi um fato bem real, né? Minha família queria que eu fosse para a área das exatas e eu acabei indo para a área das humanas. Então, né, foi uma coisa que foi contra, né? Foi divergente a opinião deles. E eu escolhi fazer isso. Eu tive essa possibilidade de escolha. Então, se eu tivesse escolhido o que eles queriam, muito provavelmente eu teria esse ato de má fé. Porque eu estaria, né, fazendo com que uma pessoa escolhesse por mim. E isso não é o que Sartre fala. Porque de todo jeito você vai ter que lidar com as consequências daquilo. Sendo uma escolha que você fez, de certa forma, tipo, você escolheu fazer aquilo,
você lida com as consequências. Mas a partir do momento que você deixa uma pessoa escolher por você, você está deixando aquela pessoa escolher por você. Então, você também está escolhendo aquilo, sabe? Você está fazendo essa escolha. Então, também vai ter que lidar com essa consequência. Enfim, para ele, isso é má fé. Quando você deixa alguém escolher por você. E aqui é uma frase também muito conhecida de Sartre, que é essa daqui. Não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. Então, uma pessoa faz algo com você, uma pessoa fez algo comigo, só que isso não importa. O que importa é o que eu transformo, sabe? Essa pessoa me fez tal coisa e eu vou decidir o que eu vou transformar aquilo. Eu vou transformar numa coisa boa ou eu vou transformar numa coisa ruim. Então, né? É isto, espero que vocês tenham entendido Sartre. Ele é bem importante. Enfim, passado Sartre, agora vamos para Simone de Beauvoir. Essa daí é a famosa boizinha de Sartre. Ela tem um existencialismo atrelado às questões de gênero. Então é realmente bem interessante. Ela é feminista, enfim, aí revolucionária. Ela também nasceu em Paris e ela é capricorniana. Então vamos falar um pouquinho sobre ela. Mas antes de falar sobre ela, necessariamente, vamos falar um pouco sobre o que é a mulher, para a gente, né, entrar já com o pé direito nesse assunto. Primeiramente, de acordo com Aristóteles, a mulher ela é inferior ao homem. Então, é como se ela vivesse numa espécie de mestre e escravo, como ele diz. Mas é tipo uma espécie de submissão mesmo, sabe? Em que o homem, ele vai ser aquele superior, aquele que vai mandar em tudo, e a mulher, ela vai ter que fazer tudo aquilo que o homem quer que ela faça, sabe? E além disso, para ele, né, para Aristóteles, a mulher ela é mais sentimental, ela é pronta para chorar, ela tem aquele instinto materno e tudo isso. Então a mulher para Aristóteles, né, é assim. E na verdade, esse é um pensamento que surge até hoje, né, que ele continua até hoje. Porque muita gente ainda pensa da mesma forma. A gente consegue ver, por exemplo, em vários filmes, em várias séries, ainda esse tipo de pensamento, em vários livros também, em que a mulher ela sempre vai ser muito quieta, calada, tranquila, amorosa, carinhosa, e tudo isso faz parte dessa essência que foi criada para a mulher, mas que não necessariamente ela é verdade. Óbvio que vão ter mulheres que são mais maternais, que elas são mais carentes, mais carinhosas, mais amorosas, são mais quietas, mais caladas, mais tímidas, enfim. Mas isso não é uma regra geral. Assim como também tem homens que têm essas mesmas características. E aqui a gente está falando sobre isso. Então, para nortear vocês, a gente vai, né, falar sobre essa obra, que seria O Segundo Sexo. É uma obra, acredito que seja a obra mais importante de Simone de Beauvoir, que fala sobre essa essência que foi criada para as mulheres. Então, essa essência que eu acabei de falar para vocês, de elas serem mais caladas, mais quietas, mais tímidas, mais amorosas, carinhosas, enfim. A gente vai falar sobre essa essência. Mas não necessariamente só a essência da mulher, mas para os homens também. A essência dos homens, ela também foi criada socialmente, culturalmente, né? Essa ideia de que homem não chora, essa ideia de que o homem ele é mais bruto, ele é mais grosso, ele é superior, e tudo isso também foi criado, né? Ou, sei lá, que menina gosta de rosa e que menino gosta de azul. Isso é uma construção social, entende? Então é uma coisa bem interessante também para a gente pensar sobre. A gente tá falando dessa obra aqui maravilhosa, Segundo Sexo. Inclusive, quem quiser me dar de presente, estou aceitando. Brincadeira, gente. Mas vamos falar de algumas problematizações que existem dentro dessa obra, né? Vamos falar primeiro sobre a essência feminina, que é justamente essa que a gente comentou. Sobre a mulher ser submissa, sobre ela ser simpática, carinhosa, maternal, cuidadosa, educada, quieta, tímida, romântica. Enfim, tudo isso é criado para definir a mulher, né? Essa é a essência para todas as mulheres. É como se a mulher já nascesse tendo que ser tudo isso. A mulher ela precisa casar, ter filhos, né? E, consequentemente, são as outras problematizações que ela fala.
ela fala que não necessariamente a mulher vai precisar casar, não necessariamente a mulher vai precisar ter filhos, porque naquela época era quase que uma obrigação. Todas as mulheres elas precisavam casar, todas as mulheres elas precisavam ter filhos, elas precisavam ser mães, né? É como se fosse inerente a todas as mulheres esse sentimento de maternidade, do tipo, toda mulher nasce, consequentemente ela vai querer ser mãe, consequentemente ela vai querer ser dona de casa, ela vai querer ter um bom marido e dar tudo pro marido e dar, sei lá, a maior coxa de galinha para o marido e para os filhos e ficar com a menor parte para ela, ela vai preferir dar o melhor para o marido e para os filhos e ficar com o pior para ela, seja, sei lá, um travesseiro, seja uma cama, seja um lençol, seja uma roupa. Então, na verdade, não é assim. Nem todas as mulheres têm esse pensamento, né? Nem todas pensam em casar, nem todas pensam em ter filhos, e é uma problematização que ela faz. E muita gente, né, principalmente esse movimento antifeminista, fala que Simone de Beauvoir ela é uma mulher que ela quer fazer a destruição da família. E não, não é isso. Ela só não quer que seja uma obrigação. Ela não quer que as mulheres sejam obrigadas a se casarem. Ela não quer que as mulheres sejam obrigadas à maternidade, a ter filhos, né? Ela não quer isso, ela não quer esse sentimento, né, de que você precisa ser assim, entende? De que você tem que ser submissa, de que você tem que casar, de que você tem que ser mãe. Não, não é isso. Você tem que ser dona de casa, por exemplo. Não, 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 não. Então, essas são as problematizações que Simone ela traz pra gente. E outra problematização também, que eu esqueci de colocar aí, é sobre o emprego. Porque as mulheres, elas têm uma jornada dupla de trabalho e às vezes tripla. Porque quando as mulheres começaram a trabalhar, por exemplo, beleza, elas já trabalhavam em casa. O trabalho doméstico, ele também é um trabalho, sabe? E muito pesado. Então, né, já temos uma jornada de trabalho. Se as mulheres são mães, elas têm uma jornada dupla de trabalho. Porque além de cuidar da casa, elas precisam cuidar dos filhos, né? Isso é bem interessante também. Então, assim, precisa educar, precisa dar banho, né, quando é criança, precisa ensinar uma tarefa da escola, precisa fazer N coisas, né, que só uma mãe consegue fazer. E se a mãe, né, se essa dona de casa, que ainda é mãe, for trabalhar fora, né, for trabalhar em alguma empresa, alguma indústria, seja o que for, ela vai trabalhar com mais uma coisa. Então, enquanto os homens geralmente só têm uma jornada de trabalho, que é essa jornada de trabalho fora de casa, por exemplo, na indústria, na empresa, seja o que for, as mulheres elas têm três. Isso é uma coisa que a gente pode pensar muito, né, e visualizar na realidade brasileira. As mulheres, né, principalmente mãe solteira, diga aí, a mulher ela é uma mãe que precisa cuidar do filho, precisa cuidar da casa e ainda precisa trabalhar para sustentar a ela, ao filho ou aos filhos, ou então até a família, por exemplo, sabe? Uma coisa que a gente precisa também levar em consideração. Isso é bem interessante também, muito importante. Agora vamos para outra problematização maravilhosa, inclusive essa eu gosto bastante, que é essa frase: ele é o sujeito, é o absoluto, e ela é a alteridade. Isso é uma coisa que, na verdade, para mim fez muito sentido no meu primeiro período da faculdade. E é uma coisa que eu passei a pensar bastante. Quando a gente se refere à humanidade, né, a gente fala assim: o homem é racional. E quando eu falo o homem é racional, todo mundo sabe que eu estou me referindo a homens e mulheres, né? O homem é o absoluto. Então, o homem é a humanidade. Quando eu falo, por exemplo, exatamente esse homem, então, quando eu falo assim, os professores. Quando eu falo os professores, não significa necessariamente que sejam só homens, mas subentende-se que também podem ter mulheres, né? Só que ninguém fala, os professores e as professoras, ou então os homens e as mulheres. Então é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Então por isso que ela está dizendo aqui, ó, e ela é a alteridade, é esse a parte, entende? Então, por exemplo, quando você vai falar as mulheres, não subentende-se que são homens e mulheres, é só uma parcela. Então, enquanto o homem é o absoluto, as mulheres são só uma parcela.
E é uma coisa que a gente precisa tentar desconstruir, né? Quando a gente fala, por exemplo, o homem é tal coisa. Não, o ser humano é tal coisa, né? Ou então os homens e as mulheres são tal coisa. Porque, assim, quando a gente fala os homens, a gente está se referindo aos homens e apenas aos homens, sabe? Tentem botar isso na cabeça. Que assim, né? Não, a gente não está falando só de homens, a gente está falando de seres humanos, homens e mulheres, a gente está falando de tudo, do plural. Né? Uma coisa que a gente precisa pensar bastante. Essa é uma frase que eu gosto muito e que me faz pensar bastante também. Fiquei questionando muito desse lance de humanidade, assim, do homem se tratar da humanidade e da mulher se tratar apenas de uma parcela, né? O homem fala de tudo e a mulher apenas das mulheres. E eu lembro muito disso, agora é um relato pessoal, que quando eu era bem mais nova, eu era fundamental 1 até, eu tenho umas lembranças, quando eu ia fazer cabeçalho da escola. Aí botava o nome da escola, o nome do professor, enfim, e tinha assim, aluno, aí tinha assim, tipo, parênteses A, né, e você botava o seu nome. E eu ficava muito estressada, porque eu não entendia porque precisava ser aluno e o Azinho, assim, dentro de um parêntese, sabe? Eu ficava assim, meu Deus, mas por quê? Porque não pode ser aluna e um parênteses com O, sabe? Né, no caso, o masculino seria o, o outro, né? E eu lembro que eu ficava pensando muito sobre isso. E às vezes eu ficava bem chateada, até escrevia aluna e colocava entre parênteses o O, porque eu ficava muito arretada com essa questão. E hoje em dia, né, quando eu me deparei com essa frase, com esse questionamento, parece que tudo fez sentido na minha mente, sabe? Eu com, sei lá, 9, 10 anos problematizando uma coisa que agora, com 19, eu consegui entender. Olha, diga aí, 10, 11 anos depois. É bem interessante mesmo. E essa outra frase, né, que é ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Justamente, né, por essa essência, enfim, que foi criada, enfim, né, é uma coisa que você se torna. E aqui eu queria mostrar para vocês uma fotinha de Simone com Sartre e Che Guevara, né, todos de esquerda. E aqui os dois juntos, né, o relacionamento aberto, o famoso relacionamento aberto. E agora eu quero saber como é que vocês estão se sentindo depois dessa aula. Se eu trouxe questionamentos interessantes para vocês, se vocês gostaram da aula, se vocês entenderam, se vocês gostaram de existencialismo, se vocês têm alguma dúvida sobre isso, se vocês não têm. Eu quero muito esse retorno de vocês. Eu acho bem interessante saber o que vocês acharam, o que vocês pensam, enfim. Então é isso, gente. Eu desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um bom final de semana, uma boa semana. Não sei quando é que vocês estão assistindo, mas eu espero realmente que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, né, compartilhado desse sentimento de amor que eu tenho por esse assunto e também que eu tenha plantado alguma sementinha existencialista em vocês, que vocês tenham começado a pensar um pouquinho, né, dessa forma assim, castelando sobre o porquê existo, o que está acontecendo, o que é essa existência, enfim. Um beijo no coração de todo mundo e até a próxima aula.